Na prática de hoje, nós vamos caracterizar proteínas. As proteínas, elas estão presentes em diversos alimentos, em vegetais também. E o que a gente encontra, que está mais acessível a gente, normalmente essas proteínas se encontram na estrutura quaternária. Então vamos relembrar da teoria que o que é a proteína? A proteína, ela é uma estrutura formada por unidades básicas que são os aminoácidos, e como o próprio nome diz, a molécula desses constituintes básicos, a gente tem uma parte amina e uma parte ácida. Então essa molécula, ela tem um caráter básico e um caráter ácido. Uma sequência de aminoácidos, então ligados por uma ligação peptídica, que a gente assim chama, esse tipo de ligação, a gente tem uma estrutura primária da proteína. Essa estrutura primária interagindo, essa estrutura inteira, ela pode interagir formando uma estrutura secundária em que pode estar nesse formato alfa-hélice ou beta-preguiada. Essa estrutura secundária ainda interage, formando a estrutura terciária, e essa estrutura terciária interagindo mais ainda, a gente tem a estrutura quaternária. Então, o que a gente encontra na maioria das vezes, como por exemplo do que a gente vai utilizar na prática hoje, que é a clara de ovo e o leite, os dois, são alimentos fontes de proteína na alimentação, nós encontramos muita proteína na estrutura quaternária. Hoje nós vamos caracterizar essas proteínas com o auxílio, de dois artifícios, a desnaturação e a coagulação. Então, para começar essa prática, a gente vai utilizar 6 tubos de ensaio, já identificados, como vocês podem ver, tubo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou pipetar nos 3 primeiros tubos 3 ml de clara de ovo. Então, na clara do ovo a gente tem bastante proteínas, albuminas. Então a gente vai utilizar para caracterizar as albuminas. Nos tubos 4, 5 e 6, nós vamos caracterizar as proteínas do leite. O leite também é conhecido como um alimento fonte de proteína, ok? Então eu vou pipetar. Então eu vou utilizar a pipeta de Pasteur descartável, que vocês já conhecem, graduada, e vou pegar então os 3 ml para cada tubo. Já pipetei as fontes de proteína, agora eu vou adicionar água para facilitar a visualização.
processos que nós vamos submeter essas amostras são o de desnaturação ácida, com utilização de ácido. No caso, nós vamos utilizar o ácido cítrico proveniente de um limão. Então, esprememos um limão e o suco do limão é rico em ácido cítrico. Nós vamos utilizar para fazer a precipitação, aí, né, a desnaturação ácida. E também vamos utilizar o calor. O calor, ele é... E também vamos utilizar o calor. Então, nos tubos 1, eu não vou fazer nada. Ele vai ficar aqui como o controle, ou o branco, que a gente chama. O tubo 4 também será o controle. Aos tubos 2 e 5, vou adicionar 1 ml da solução de ácido cítrico extraída do limão. Os tubos 3 e 6, vou submeter ao banho-maria sobre fervura. E a gente vai aguardar uns 10 minutinhos. Passados 10 minutos, vamos observar os resultados que a gente obteve. O tubo 1 é o nosso controle, então a gente vê a clara misturada com a água de uma maneira fluida. O tubo 2, em que a gente adicionou limão, a clara, a gente pode ver a formação de um precipitado, formação de grumos. Então aqui tá dando para ver bem direitinho um grumo branco de precipitação das proteínas da clara do ovo. No tubo 3, em que aquecemos a clara do ovo, conseguimos ver também a formação de um precipitado, mais evidente até, né, do que o do tubo 2, mas dá pra ver aqui a formação de grumos, né? No tubo 4, temos o controle, ou branco, da amostra de leite, vemos uma amostra fluida. No tubo 5, em que foi adicionado o extrato do limão, o suco do limão, podemos observar a formação de finos grumos. Formação de finos grumos. Essas partes amareladinhas são do extrato do limão, né? Mas aqui podemos ver finos grumos no leite. No tubo 6, temos uma amostra fluida, né? Temos uma amostra fluida de leite. Então, o que a gente pode observar aqui? Que ao adicionar ácido, ocorre então uma precipitação das proteínas. Por que ocorre essa precipitação? A proteína, ela tem a sua estabilidade na solução, né? Seja na solução de clara de ovo ou no leite, por conta de um balanço de cargas que a faz se solubilizar nessa solução aquosa. Quando adicionamos ácido, a gente tem uma nova conformação de cargas nessa estrutura de proteína. Então, essa nova conformação de cargas muda a
a solubilidade de água e ocorre então a expulsão da água que existia ali, né, que estava hidratando as proteínas. E aí então ocorre a precipitação, né, a formação desses grumos. Observamos isso tanto na proteína da clara do ovo quanto na proteína do leite. E sobre a ação do calor, a gente vê aí a desnaturação das proteínas. Então ocorre, né, aí uma quebra entre as ligações das proteínas e encontramos ela agora num formato aí mais... Se a gente tinha inicialmente proteínas em estruturas quaternárias, após a cocção, né, após a aplicação de calor, após a desnaturação, temos proteínas numa conformação em maior quantidade agora dela terciária, secundária. Então, a gente vê essa formação de grumos por esse processo que a gente chama de desnaturação das proteínas. Mas isso no leite, aquecemos e ele continuou fluido, né? Então, a constituição do leite, e é isso já adiantando, quando a gente for abordar os conteúdos da disciplina de processamento de produtos agropecuários, ela é constituída em maior parte pela caseína. Quase que 80% das proteínas do leite são caseína. As caseínas, elas não desnaturam sob a ação do calor, né? Então a gente vê aqui que a gente tem uma solução fluida. E qual a importância disso, né? Qual é a aplicação dessa informação? Tínhamos amostras com estruturas de proteínas quaternárias e após os processos, né, de precipitação e desnaturação pela aplicação do calor, mudamos a conformação dessa proteína e isso influencia de maneira mais aplicada na maior disponibilidade dessas proteínas. Então a gente tem as proteínas de mais fácil digestibilidade. E aí a gente vai ter uma ação mais rápida e mais eficaz das enzimas. Porque quando a gente fala, né, em absorção de proteínas, a gente fala que quando a gente fala em absorção de proteínas, a gente primeiro precisa hidrolisar para conseguir aí, né, absorver os aminoácidos. Então, se a gente tem uma proteína com maior digestibilidade, a gente está com mais fácil acesso a esse aminoácido, porque a proteína quaternária já foi quebrada, a gente já encontra nela mais na terciária e secundária, então a gente consegue absorver de uma maneira mais rápida. Outra aplicação dessa caracterização, a produção de derivados lácteos. Então, quando a gente faz, por exemplo, né, queijo, a gente observa uma precipitação ácida. Então, a proteína que estava solubilizada em meio ácido, ela se separa e a gente verifica a expulsão do soro, assim como ocorre nos leites fermentados, quando a gente observa a separação do soro. Tem mais um derivado lácteo que também se aplica a essa prática, né? Também tem correlação. A produção de ricota. A produção de ricota, ela se dá a partir do soro do leite. As albuminas e as globulinas, que são constituintes do soro do leite, elas desnaturam sob a ação do calor. Então a gente consegue, fervendo o soro, obter um produto que se chama ricota. E é isso. Espero que tenham gostado da nossa prática de caracterização das proteínas.